Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Hoje eu quero tratar sobre a chamada universal, como texto base em Mateus, capítulo de número 11, verso de número 28, que nos diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este texto sagrado nos apresenta a chamada geral da salvação que Jesus faz a todos os homens. A chamada universal é extensiva a todas as pessoas, indistintamente. Todas as pessoas são convidadas para a salvação. Todas as pessoas são convidadas para a salvação e chamadas para o arrependimento, como vemos em Atos 17:30 e 1 Timóteo 2:4 e Tito 2:11. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Além de serem chamados para o arrependimento e a salvação, as pessoas também atendem aos seguintes chamados. E eu quero destacar quais são esses 8 chamados. Em primeiro lugar, chamados pelo Senhor, nosso Deus, como vemos em Atos 2, verso de número 39, que nos diz: Porque a promessa vos diz, respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, nosso Senhor. Esse texto faz referência ao avivamento que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. E isso faz referência ao sermão proferido por Pedro, onde ele ministrava e quase 3.000 almas se converteram. E ele diz que essa promessa de salvação, que essa promessa do batismo com o Espírito Santo, era para eles, para os seus filhos, e a todos quanto estão longe, e todos quanto Deus, o Senhor, chamar. E isso é algo que se estende até nós nos dias de hoje. A promessa que Deus fez na antiguidade prevalece até hoje. A promessa de salvação, de derramamento do Espírito Santo, libertação de curas divinas e miraculosas, permanece até hoje. Mas para que alcancemos isto, basta nós nos direcionarmos verdadeiramente a Deus e atendermos esse primeiro chamado. E em segundo lugar, chamados para serem filhos de Deus, Romanos 9, verso 26, que diz: E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados do Deus vivo. Neste texto sagrado, Paulo ressalta o segundo chamado, dizendo que somos chamados para sermos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele está dizendo que fomos chamados para não ser simplesmente povo seu, mas para ser filhos de Deus, para sermos mais próximos de Deus. E em terceiro lugar, chamados para serem santos, como vemos em 1 Coríntios 1 e 2, que nos diz: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo aqui à igreja de Corinto que somos santificados em Cristo Jesus. Somos chamados santos porque fomos santificados, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, que nos purificou do pecado, nos libertou do mal, nos libertou da garra do inimigo. E hoje podemos estar assentados em lugares celestiais, ou seja, estar descansados na presença de Deus, andando com Deus, fortalecidos e perseverando em Deus. E o quarto chamado, chamados à liberdade, como vemos em Gálatas 5:13, que nos diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós fomos chamados à liberdade, mas como usar essa liberdade? Nós temos a liberdade de fazer tudo de errado, mas o apóstolo Paulo mesmo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nós somos libertos, nós temos a verdadeira liberdade quando decidimos abandonar o pecado, decidimos abandonar
o mundo vil que nos cerca. Ou seja, estamos usando a nossa liberdade de uma forma verdadeira. Você dizer que se embaraça no pecado, que está atolado no pecado, está usando a sua liberdade? Não, você não está usando a sua liberdade. Você está simplesmente servindo ao inimigo. Você não está usando a sua liberdade, porque você pode fazer, mas você não quer. Isso é usar a sua liberdade. Você tem a permissão para fazer tudo que você quer, mas você, mesmo assim, escolheu deixar tudo isso de lado e servir a Deus. Somente assim podemos dizer que estamos vivendo a verdadeira liberdade em nossas vidas. Porque podemos escolher tudo, podemos escolher qualquer coisa, mas resolvemos escolher a Deus e escolhermos andar verdadeiramente com Deus. E isso é a verdadeira forma de escolhermos a nossa liberdade. E em quinto lugar, chamados para seu reino, como vemos em 1 Tessalonicenses 2:12, que nos diz: para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nesse texto, o apóstolo Paulo está relatando como exerceu seu ministério na cidade de Tessalônica para os irmãos da igreja de Tessalonicenses. E ele diz que Deus os chama para o seu reino e glória, e ele exorta, dizendo que Deus tem algo para com a sua igreja, que Deus tem algo preparado para cada um de nós que constituímos a igreja de Cristo. E Deus quer que nós andemos dignamente para com Ele. E em sexto lugar, chamados para serem irmãos em Cristo, como vemos em Hebreus 2, verso de número 11, que nos diz: porque assim o que se santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. O escritor aos Hebreus declara nesse texto que fomos chamados para sermos irmãos de Cristo. Olha que tamanha responsabilidade e honra que temos de ser chamados irmãos de Cristo. Não é algo simples. Pense comigo, se você é alguém não conhecido, mas você tem um irmão que é tão reconhecido pela sociedade em que vivemos, já é algo interessante demais. Mas agora imagina comigo você ser conhecido como o irmão de Jesus. Olha o tamanho da responsabilidade. Por isso nós temos que ser exemplos a ser seguido. Nós temos que mostrar verdadeiramente que servimos a Deus. Esse título é maravilhoso, mas através disso requer uma grande responsabilidade em nossas vidas. Por isso precisamos observar verdadeiramente a palavra de Deus. E em sétimo lugar, chamados para a sua maravilhosa luz, como vemos em 1 Pedro 2:9, que nos diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que honra sermos chamados para a maravilhosa luz, poder fazer parte de uma geração eleita, de um sacerdócio real, ser conhecido como uma nação santa, um povo adquirido, para que nós tenhamos essas virtudes daquele que nos chamou. É algo maravilhoso poder ser chamado para essa maravilhosa luz, ser chamado por Deus. E o versículo seguinte diz: vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu quero ressaltar um outro texto bíblico que se encontra em João 15:16, que Jesus nos diz: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Jesus está nos dizendo
Não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu a nós. Como vemos também em 1 João, que diz: porque Ele nos amou primeiro. Mesmo nós não sermos merecedores, Ele produziu essa chamada universal e nos amou e nos resgatou, nos tirou do vil pecado, nos cobriu de sua misericórdia. E em 8º lugar, chamados para as bodas do Cordeiro, como está escrito em Apocalipse 19, verso 9, que diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Nós fomos chamados por Deus para podermos participar das bodas do Cordeiro. Mas para que possamos participar disso, precisamos estar firmes com Deus e vencermos as tentações deste mundo, para que quando Cristo vier arrebatar o seu povo, a sua igreja, escolhida por si, nós possamos estar entre este povo que será arrebatado e irá ter essas bodas do Cordeiro, que nós possamos continuar firmes e fortalecidos na presença de Deus. Deus Pai chama todos os sedentos dizendo: vós todos os que tendes sede, vinde às águas, como está escrito em Isaías 55, verso 1. Deus Filho também convida todos os sedentos dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. João 7,37. E o Espírito Santo também engrosa o coro com o Pai e o Filho dizendo: e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, como está escrito em Apocalipse 22:17. Ei, Deus nos chamou, Deus tem algo para cada um de nós, mas primeiro passo nós temos que ir até Deus, decidirmos nos entregar verdadeiramente. Se nós temos sede da presença de Deus, se nós temos sede da palavra de Deus, temos sede de justiça, temos sede de buscar a Deus verdadeiramente, temos que correr às águas, temos que correr até Deus. Ele já nos escolheu, Ele nos amou primeiro, mas nós temos que entender isso e aceitar isso e ir até Deus. Deus jamais vai passar por cima de nossas vontades. Se a nossa vontade é distanciar dele, Ele vai respeitar isso. Mas eu quero te dizer, nós não podemos viver sem Deus. Uma analogia que eu gosto sempre de fazer: a água sem o peixe vai continuar do mesmo jeito, mas o peixe sem a água, ele não vai sobreviver. Deus sem nós vai continuar do mesmo jeito, mas nós sem Deus não podemos sobreviver. Não tem como vivermos sem ter a presença de Deus verdadeiramente em nossas vidas. Não tem como vivermos sem estar com Deus em nossas vidas. Somente quando temos a presença de Deus em nossas vidas, nós sentimos, nós fazemos uma verdadeira mudança em nossas vidas e podemos viver essa verdadeira liberdade que Deus nos deu. Em um momento, eu quero orar contigo. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que nos tem feito, ó Pai, pelas bênçãos e misericórdias que nos tem concedido cada dia mais. Senhor, eu te louvo e te glorifico por ter nos chamado desta maneira, por nos ter dado essa chamada universal, por ter nos amado primeiro, mesmo nós não sendo merecedores, mesmo sendo ainda pecadores, mas o Senhor nos amou e entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por amor de nossas vidas. E hoje eu estou aqui alegre, agradecendo a Ti por isso, porque sei que sem este sacrifício vicário de Jesus Cristo, eu não estaria aqui. Possivelmente algo ruim já teria acontecido, já teria morrido, mas o Senhor foi e me resgatou a cada um de nós, para que hoje possamos estar na sua presença. Senhor, abra o entendimento, abra a mente de cada um que nos ouve neste momento, para que entenda esses chamados que o Senhor tem para cada um de nós, esses chamados tão incríveis e maravilhosos que o Senhor nos concedeu
que cada um possa aproximar mais de Ti, porque não tem como viver sem a Sua presença, meu Deus. É que eu te louvo, te agradeço e te bendigo. Amém. Que você possa ser abençoado por mais essa palavra. Que Deus seja contigo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus os abençoe. Amém.